E aí, Titi na área, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esta é a Sabedoria de Salomão, uma série onde nós faremos a leitura de um capítulo de Salomão por dia. Esse capítulo, como é provérbios, como são conselhos e como são facilmente, diretamente aplicável para nossas vidas, eu vou fazer a leitura do Provérbios e vou escolher um versículo. Esse um versículo vai ser o versículo que eu vou aplicar na minha vida, no dia e dali para frente. Então, eu vou internalizar esse versículo para mim, que vai ser utilizado durante o meu dia a dia. O Provérbios de hoje é o Provérbios 28, porque hoje é o dia 28 de 1 de 2023. Então, sentem, puxem a cadeira, relaxem, fiquem tranquilos e a nossa leitura do Provérbios já vai começar. Muito bem. Provérbios capítulo 28 diz assim: Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como o leão. Pela transgressão de uma terra muitos são os seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento seu estado será prolongado. Um homem pobre que oprime os pobres é como a chuva varredora que não deixa comida. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam ao Senhor entendem todas as coisas. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha o seu pai. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganho injusto, ajunta-os para aquele que tiver pena dos pobres. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Quem quer que faça o justo se desviar de um mau caminho, cairá em sua própria cova. Mas os retos terão as boas coisas por possessão. O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Quando os homens justos se regozijam, há grande glória, mas quando os perversos sobem, um homem se esconde. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone terá misericórdia. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone terá misericórdia. Feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece o seu coração cairá no dano. Como o leão rugidor e um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. Como um leão rugidor e um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor, mas o que aborrece a cobiça prolongará os seus dias. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova. Nenhum homem o detenha. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque é por um pedaço de pão que o homem transgredirá. Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau e não considera que a pobreza virá sobre ele. Aquele que se repreende com um homem mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a sua língua. Quem quer que roube o seu pai
ou sua mãe, e diga: isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Aquele que é de coração orgulhoso inicia a contenda, mas aquele que põe a confiança no Senhor engordará. Aquele que confia no seu próprio coração, um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os perversos se levantam, homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam. E esse então é o capítulo 28 aí de Sabedorias de Salomão, do Provérbios. E vou pegar um versículo. Esse um versículo vai ser utilizado no meu dia. Eu vou praticar isso no meu dia. Porque a sabedoria, entendam, a sabedoria já falamos sobre isso, mas a sabedoria é o conhecimento, obter o conhecimento, meditar, fazer um entendimento daquilo que já foi conhecido. Entendendo, praticar, colocar em prática, em ação. Agindo, teremos um resultado. Esse resultado tem que ser compartilhado. Então, compartilhe, ajude o próximo, né? O bem não tem que ficar só para você, ele tem que ser compartilhado. Então, compartilhe com o próximo. E o verso que eu vou pegar, que me tocou bastante, que me brilhou aos olhos, é o primeiro. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como o leão. Que interessante. Perversos fugindo sem que ninguém os persiga. Se nós pensarmos no homem que comete crimes, no homem que comete indecências, no homem que é injusto, no homem que é malicioso, no homem que não é temente ao Senhor, esse homem, tudo que ele faz tem que ser escondido, tem que ser colocado embaixo dos panos, ou tem que ser... melhor nem comentar. Ele anda na noite, ataca na escuridão, quando ninguém está olhando. Esse é o homem perverso. Agora o justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, não é? O justo, ele ama a lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, antes tem prazer, ele tem prazer na lei do Senhor. Esse é audaz como leão, anda de cabeça erguida, de peito estufado. Ele entra aonde tiver que entrar e sai da onde tiver que sair. Não tem vergonha e não deve nada a ninguém. Não se encabula a responder qualquer que seja a pergunta, porque a verdade está com ele. Nada tem a temer. Esse verso, esse conselho de Salomão, ele nos incita e concita a refletirmos. O que nós vamos fazer pode ser comentado, exposto, numa mesa de jantar onde estejam assentados nossos pais, esposa e filhos? A nossa atitude e os nossos atos podem ser compartilhados com a comunidade, com a sociedade? Pode ser colocados lá em cima do telhado da nossa casa para que todos vejam? Minhas atitudes, eu acho melhor não compartilhar, não. São indecentes. Os meus atos eu acho melhor não compartilhar, não. Posso ser preso. Eu vou ser julgado. Então não faça. Não faça. Se aquilo que você faz é ilegal ou imoral, a ponto de não poder ser compartilhado, não faça. E tudo o que você fizer, compartilhe. Transborde para o próximo. É um segredo simples que nós podemos levar para a nossa vida. E a nossa vida será bem mais próspera, bem mais feliz dessa forma. Ousadia de um leão. Uou! Quem não quer, né? Caminhar de cabeça erguida, de peito estufado. Ousadia de um leão. Só caminha assim quem não deve nada para ninguém. Só caminha assim quem não deve nem explicação para ninguém.
é dono da própria vida, é filho do rei, entende? Nada tem para te acusar. Anda de cabeça erguida, de peito estufado, a ousadia, a audácia do leão. Tem um outro versículo que me chamou a atenção também, na leitura ele brilhou, foi aqui na segunda coluna, o segundo versículo. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Ele fala, ele conversa com o primeiro verso. Qualquer que esconde os seus pecados não prosperará. Esconde os pecados e vive escondido. Vive na sombra, vive fugindo. Vive fingindo. Finge que vive. Mas quando ele reconhece os seus pecados e assume o compromisso de não pecar mais, esse alcança a misericórdia. Esse alcança a misericórdia. A sua vida prospera. A sua vida será longa. Então esses dois versículos, eles compõem ali, para mim, a pérola, a cereja do bolo, nesse Provérbios 28. O homem injusto vive fugindo como se tivesse alguém perseguindo. O homem injusto vive a fugir sem que tenha ninguém perseguindo. E o homem justo anda de cabeça erguida, audaz como um leão. Aquele que esconde o seu pecado vive escondido e fingindo, como o homem injusto foge e finge, e ataca e age na calada da noite, na madrugada, quando ninguém está olhando. Já o homem que é justo, que anda de cabeça erguida, que tem a audácia de um leão, esse só tem a audácia de um leão porque ele reconheceu os seus pecados e ele assumiu um compromisso de não pecar mais. Não tem que se vergonhar. Achará misericórdia e prosperará. Então é isso para a gente modelar hoje. Para nós aplicarmos hoje esses dois versículos. Faça o certo, faça o correto. Pese na balança. Mesmo que não tenha ninguém vendo, pese na balança. Posso contar, posso expor. Não vai me causar vergonha, julgamento. Tem outra coisa também, não viva pelo julgamento dos outros. Não viva pelo pensamento dos outros. Não importa o que os outros vão pensar ou falar. Contanto que o que você vai fazer seja digno de honra. Não seja contra a moral, que tenha moral. Que possa ser divulgado na mesa de jantar, onde estão sentados a tua mãe, o teu pai, a tua esposa e os teus filhos. Ande na luz, e você nunca terá o que temer. Você nunca terá do que se envergonhar. Tá bom? Esse então é o Provérbios de hoje. Vamos aplicar, colocar em prática hoje. E amanhã temos um novo Provérbios e novos versos para trazermos para nós o conhecimento e aplicarmos com sabedoria. E quiçá, quem sabe, você esteja caminhando na rua, encontre com alguém e se lembre desse verso. Essa pessoa está precisando de um golinho de sabedoria. Transborde. Entrega para ela. Da fonte que veio esta, tem muito mais. Não guarde só para si. Tá bom? Fique com Deus. Deus acompanhe, Deus ajude, Deus abençoe. Bora lá caminhar na luz. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.